O Comunicar surgiu em 2009 na Igreja Batista Missionária da Amazônia, em Belém do Pará. Nós éramos um grupo de aproximadamente umas 8 pessoas e o objetivo era servir a igreja, era ser um departamento de comunicação ou um núcleo de comunicação dentro da igreja. Só que isso de alguma forma se chocava com as minhas ideias, porque Deus já tinha me chamado para esse ministério da comunicação. Então eu ficava muito preocupada com esse lance de servir de dentro para dentro da igreja. Na verdade, eu queria que a comunicação servisse de dentro para fora. Bom, e depois de algum tempo, algumas pessoas do grupo foram saindo e o Comunicar, acabou. Depois outro departamento surgiu na igreja. E em janeiro de 2010 eu fui para a Escola do Clamor em Belo Horizonte, passei um mês e lá foi muito claro que Deus falou comigo, que era possível restaurar a comunicação. E eu perguntei, Deus, o que é restaurar a comunicação? É fazer um programa gospel? É fazer um programa de rádio gospel? E eu não entendi muito bem, mas eu comecei a orar, pedindo esse direcionamento a Deus. E eu cheguei da Escola do Clamor no final de janeiro e em fevereiro eu fui para o retiro da igreja. E lá Deus me deu uma estratégia, fazer um núcleo de comunicadores. E eu pensei, nossa, onde fazer esse núcleo? E eu pensei, nossa, no estúdio da TV Boas Novas, que era onde eu trabalhava. E eu falei, nossa, será que o diretor vai aceitar a gente fazer um núcleo ali? Eu falei, Deus, mas se for a tua vontade, isso vai acontecer. Depois de alguns dias, a gente teve uma reunião na sala dele e eu expus para ele a ideia do núcleo. E ele pegou um papel e assinou, ele disse, Aline, tá ok. E uma pessoa que eu devo muita gratidão, o diretor da TV, o pastor Honório. A gente começou a fazer o núcleo. Qual era a ideia do núcleo? É reunir comunicadores cristãos. No começo era só 3, 4 pessoas, as irmãs da intercessão, no qual a minha mãe fazia parte. E eu disse, Deus, 4 pessoas, mas amém, sabe? O valor não é a quantidade mesmo, mas ali a gente ajoelhava e dizia, Deus, restaura a comunicação. E as pessoas começaram a vir, pessoas de outros veículos cristãos começaram a vir orar junto com a gente. E eu não sabia muito bem o que era restaurar. E eu falava para ele, gente, mas vamos que Deus vai revelar para nós. Bom, e o núcleo durou praticamente um ano, foi até começo de 2011. Depois eu saí da Boas Novas, já estava com planos para vir para São Luís, eu não sabia o tempo, esperando o direcionamento de Deus para vir. E nesse tempo eu decidi ir para Vitória, lá no Espírito Santo, fazer um curso de comunicação pela Avalanche Missões. Aí eu fui, foi um tempo assim que Deus me tratou demais, foi um tempo que Deus falou demais comigo. E acabei fazendo outros cursos de sexualidade, também aconselhamento. E nesse período de 3 meses, Deus me deu uma palavra. Foi lá que Ele me deu o direcionamento de vir realmente para São Luís. E nesse capítulo, onde Ele falava comigo, Ele dizia o seguinte, tem pessoas que têm olhos, mas não veem, e têm ouvidos, mas não ouvem. E eu, Deus, será que você está falando isso para mim? Será que eu tenho olhos, mas não estou vendo alguma coisa? Deus, eu não estou entendendo essa palavra. E aí depois de alguns dias eu peguei um livro de uma amiga minha lá do quarto, e é o livro chamado Modelo Social do Antigo Testamento, da autora Landa Cope, e um livro que fala sobre a restauração das áreas da sociedade. Quando eu olhei no índice comunicação, eu fui correndo para esse capítulo. E qual era o versículo-chave do capítulo? Era exatamente esse. Eu disse, nossa, Deus me chamou para isso mesmo. Comecei a ler o capítulo e eu disse, meu Deus, tem alguém que pensa assim. E eu fui me surpreendendo com o que aquela mulher falava. Eu disse, nossa, eu quero viver para isso aqui. Bom, e depois que terminou as escolas, no final de 2011, eu vim passar o mês de dezembro aqui em São Luís, ainda não definitivo. E aí Deus me direcionou para falar com 2 pessoas, que foi o Fernando Teixeira, que é o líder do Face Gospel, que faz um trabalho maravilhoso nas redes sociais, e também o Everton, que é líder da Escola de Missões Urbanas, aqui em São Luís. E eu fui conversar com esses 2 caras assim, sem conhecer, e falei, gente, Deus me deu um projeto de comunicação, e eu não sei muito bem assim o que é, mas eu queria que vocês abraçassem o projeto junto comigo. Eles abraçaram a ideia também, foi muito legal. Fui para Belém e foi um tempo assim, foram 4 meses que eu orei bastante, que eu pedi muito direcionamento de Deus, porque retornar para São Luís era um grande desafio. Era mesmo, sabe, olhar com muita fé para tudo isso que Deus estava falando comigo. E eu falei, Deus, sabe, me dá força, me dá ousadia, coragem para chegar lá, porque eu já tenho uma certa base aqui em Belém, já tinha amigos, a minha igreja, os meus discipuladores. E eu falei, Deus, mas se era a tua vontade que eu vá para lá, eu vou começar a ver as coisas acontecerem. E Deus me deu também uma palavra que dizia assim, vou fazer algo novo na sua vida que logo você vai ver. E eu disse, massa, vamos lá.
Bom, e depois eu retornei para Belém e eu e Fernanda a gente começou a conversar e pensar numa ideia de fazer um site onde tivesse algumas colunas que falassem de algumas áreas da sociedade. E eu cheguei aqui, a gente começou a conversar, algumas pessoas foram aparecendo assim no meu caminho e eu fui vendo, meu Deus, é Deus me apresentando para o tanto de pessoas bem capacitadas, pessoas que estavam me aconselhando, me ajudando. E eu fiquei muito impressionada com tudo que Deus estava fazendo. E a ideia do site começou a virar a ideia de um portal. Não, bora fazer um portal. E no começo era só 8 colunas, depois 10, depois 15. Hoje a gente já tem 18 colunas, né? Pessoas não só de São Luís, mas de Belém, de Vitória também. O pessoal do Avalanche, no qual eu fiz a escola, hoje contribui para o portal também. Encontrei uma galera muito legal para fazer parte do jornalismo. Aí depois, bora fazer alguma parte de departamento de publicidade. E hoje o portal, ele tá com uma equipe aí de praticamente 40 pessoas, né, entre colunistas, entre pessoas que estão trabalhando na revisão, pessoas que estão ajudando a gente na parte de publicidade, de eventos. E foi muito incrível o que Deus fez. A gente já está começando de uma forma muito boa, com pessoas muito capacitadas. Então, é a graça de Deus mesmo que alcança a gente. Sabe, Deus não prometeu para nenhum de nós, e muito menos para mim, fama. Não foi isso que Ele prometeu ao falar do portal. Pode ser que o portal chegue em lugares altos, pode ser que não também. Mas Ele prometeu que vidas iam ser restauradas. E esse é o nosso grande objetivo. Tá? Que as colunas ali, que as pessoas possam entrar naquele portal e possam dizer assim, eu senti algo de diferente ao ler esses textos aqui. Eu senti Deus ao entrar em algum departamento do portal. Então esse é o nosso objetivo. Paulo diz o seguinte: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, se a gente puder tão somente terminar a carreira e completar o ministério, e é exatamente isso que eu quero fazer no final da minha vida, dizer, nossa, eu completei a carreira, eu vivi a minha vocação. E tem uma coisa muito legal que o Ed René Kivitz, ele fala o seguinte, Deus, Ele não deu os dons para nós, Ele deu para as pessoas através de nós. Então, o nosso objetivo é mesmo servir as pessoas. E o que a gente quer aqui é servir cada um, usando a comunicação como ponte. E eu quero só agradecer a todos que acreditaram nesse projeto, que não é um projeto meu, mas de cada um. E, de fato, agradecer a Deus por ter confiado a nós esse ministério, que a gente possa começar um bom trabalho e completar a carreira.